Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo para falarmos justamente sobre os assuntos relacionados com a obesidade e ganho de peso em si. Como eu havia comentado, vou fazer uma série de vídeos abordando paulatinamente sobre cada aspecto que está relacionado com o que a gente entende que possa levar a um ganho de peso gradual que vem acontecendo de forma assustadora, né, de uma forma muito preocupante na nossa população. Cada vez maior o número de pessoas que procuram atendimento para o controle de peso, né? Seja para uma questão de aspecto físico em si, seja por uma questão já o desenvolvimento de algumas doenças relacionadas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os mecanismos que levam ao acúmulo de gordura, né, e o desequilíbrio energético que está relacionado com isso. Bom, desequilíbrio energético que a gente está falando no caso é basicamente o que a gente chama de balanço energético positivo. Em outras palavras, seria uma mais ingesta do que consumo de calorias, né? A gente mais acaba colocando mais calorias para dentro e gastando menos do que a gente está ingerindo, tá? E o que está relacionado basicamente com isso? Bom, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é em relação à alimentação, né? Basicamente. Quando a gente fala que a alimentação a gente mais consome do que gasta, a gente não está falando necessariamente assim, em número de calorias especificamente. Lógico que é um fator que conta, mas também o tipo de caloria que você está ingerindo, que a pessoa está ingerindo, é fundamental nesse cálculo que o organismo faz se está gastando mais ou está gastando menos. Assim como a qualidade das calorias que estão sendo consumidas, né? Não dá para eu comparar uma mesma quantidade de calorias de um alimento como uma carne, uma salada, do que comparar com um alimento de um congelado, de um alimento ultraprocessado, né? Muito bem. Então, assim, o que está envolvido no nosso gasto energético total, então? Existe basicamente três elementos que estão relacionados com o nosso gasto energético total. Existe o gasto energético de repouso, em que você tem um gasto pelo seu metabolismo, pelas atividades celulares do seu organismo diário, né? Em que nenhuma pessoa sedentária chega a mais ou menos 75%, né? Ela é responsável por 75% da energia que você gasta no dia. Cerca de 10% seria por um mecanismo que a gente chama de termogênese alimentar, né? Que é o gasto energético que você faz para poder absorver o alimento que você comeu. O organismo ele usa energia para isso, para poder quebrar o alimento e absorver. E outros 15% em relação a alguma atividade que seu organismo faz, né, ao longo do dia, né? Assim, no movimento, na sua movimentação diária. Quando a pessoa deixa de ser sedentária e começa a fazer atividades físicas diariamente, essas proporções mudam um pouco. O gasto energético total de 75% ele cai para 60%, e o gasto de atividade física ele pode chegar a dobrar ou até mais, né? Alcançando seus 30% de gasto energético total. E os 10% da termogênese alimentar continuam mantidos. Porém, o total disso aumenta bastante, que é o que acaba contribuindo para que o seu balanço energético, em vez de positivo, comece a ficar negativo e você comece a perder peso. Então, a gente vê que o gasto energético de atividade física é fundamental para que a gente consiga melhorar essa balança. E, por outro lado, quando a gente fala em relação ao acúmulo de gordura, desculpa, a gente tem basicamente 4 mecanismos que estão relacionados com esse acúmulo. Ou pode ser, como a gente tinha falado, por um aumento de ingesta alimentar ou diminuição do seu gasto, né? Em relação à ingesta alimentar, a gente está falando basicamente de porções alimentares, em que a pessoa está colocando uma porção alimentar maior do que realmente é necessário, e às vezes sem perceber ela faz isso. O consumo de alimentos altamente calóricos, né, com uma densidade calórica muito alta, que às vezes, apesar de ser pequeno, tem uma quantidade de calorias muito grande. A dificuldade de controle de fome e de saciedade, alimentando-se de muita gordura, em que em um próximo vídeo a gente vai falar a diferença de como o organismo reage metabolicamente a cada tipo de alimento, gordura, carboidrato, proteína. E a gente vai ver que o acúmulo a ingesta de muita gordura, na verdade, faz muita diferença em relação à dificuldade de perda de peso,
né? Aqui eu não estou falando especificamente de uma dieta low carb, high fat, né? Que é uma dieta que o pessoal tem tentado utilizar mais atualmente. Aí ela engloba outros aspectos, não do que eu estou falando. O que eu estou falando é aumento de consumo de gordura em si, né? No aumento total de alimento. Interferências do sono, a gente vai falar em outro vídeo também, interfere bastante no controle de peso. Alimentação com fast foods, né? Alimentos ultraprocessados, alimentação rápida, né? A gente foca no outro vídeo também. Alimentos prazerosos, né? Comendo apenas por prazer, né? Que a gente chama de alimentação hedônica. Também são coisas que você come, não se satisfaz e acaba consumindo mais por puro e mero prazer, né? Levando a um aumento de consumo. Fatores psicológicos também, que a gente pode abordar em outro vídeo, compulsão alimentar, alimentação por ansiedade, né? Beliscar e outras coisas mais. A diminuição do gasto energético, como a gente falou, o seu próprio sedentarismo em si, isso levando também a uma pouca quantidade de massa magra, que tem relação com o seu gasto basal, né, com o seu gasto de repouso. Isso também está relacionado. Então, a pessoa ter pouca massa magra faz com que ela gaste menos energia. Deficiência de alguns hormônios, em que o endocrinologista vai avaliar para ver, por exemplo, deficiência de produção de hormônio tiroidiano, levando a um metabolismo mais baixo, né? E uma baixa atividade involuntária, que é a sua movimentação do dia a dia. Às vezes a pessoa é muito parada no seu dia a dia e seu gasto de movimentação já fica mais reduzido ainda. Isso também dá influência, tá? Uma alta capacidade da pessoa de estocar gordura, seja por já desde a infância e adolescência já ter acumulado uma quantidade de células de gordura, faz com que ela tenha mais facilidade para isso. E o processo em si do excesso de peso faz com que a produção de alguns hormônios, a atividade de algumas enzimas relacionadas com a queima de gordura estejam deficientes, e aí precisa ser trabalhada de uma outra forma para poder voltar com que elas tenham sua atividade normal, além da ação de alguns hormônios que podem estar deficientes ou em excesso e que podem interferir nesse processo, como excesso de adrenalina, de cortisol, de insulina, deficiência de hormônios, como, por exemplo, o nome da testosterona, tanto no homem quanto na mulher, do hormônio tiroidiano também, tá? E também a dificuldade de oxidar, de queimar as gorduras, né? Isso pode ser pela própria insulina aumentada, que já acaba ficando presente quando a pessoa ganha mais peso, isso dificulta mais, e pode ser trabalhado também com o endocrinologista e com a dieta para poder reduzir a produção de insulina. O excesso de carboidrato é importante também. O carboidrato consumido excessivamente, a gente vai ver no outro vídeo quando eu for falar do excesso de carboidrato, que ele tem um efeito ruim no sentido de queima de gordura, né? Ele bloqueia a ação de queima de gordura quando ele é consumido de forma excessiva, tá? E todos esses mecanismos também levando a uma produção de glicose do próprio corpo, com que faz que, produzindo a glicose dentro do próprio organismo, pelo fígado, você não utilize reservas de gordura para poder queimá-las, né? Você acaba utilizando da própria glicose que está produzindo, tá? O vídeo já está ficando bem estendido, mas esses são os principais mecanismos e a gente vai abordando eles pouco a pouco nos vídeos seguintes, para não ficar muito extenso, tá bom? Como eu falei, a gente vai abordar da questão do metabolismo dos alimentos, do sono, dos fast foods, da parte psicológica e dessa parte do próprio metabolismo da pessoa com excesso de peso em si, tá bom? Espero que já tenha conseguido trazer bastante informação para perceber nesse vídeo, principalmente, que existem diversos fatores que vão atrapalhar no seu sucesso da perda de peso e que, ponto a ponto, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser observados se não há muita interferência de cada um desses fatores no dia a dia da pessoa. Então, às vezes a gente encontra padrões de sono alterados, questões psicológicas envolvendo, dificultando o processo, a questão da composição corporal com a massa magra, a questão da dificuldade em si, que precisa ser trabalhado mais intensidade, de um padrão mais familiar, de um padrão de um gasto basal de energia mais reduzido, né? A gente precisa estimular isso de alguma forma. Muitas vezes mudando aquela proporção de gasto energético total que eu comentei no começo do vídeo. Tá bom? Bom, aguardo vocês nos próximos vídeos, vou trazendo pouco a pouco as informações para não ficar muito condensado. Muito obrigado por estarem assistindo e até a próxima.